bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feotech, mas aqui eu estou para falar de histórias, de sagas, de carros, de loucuras. E hoje, um episódio especial, todo poderoso seisão. E, para não ter problemas, a gente está fazendo um episódio especial dos dois 6 cilindros mais famosos do mundo. O de Opala, que é nós brasileiros temos um carinho muito especial. 6 cilindros de Opala, famoso 250, ou 4100, ou como quiser chamar. E o 2JZ do Supra, obviamente famoso internacionalmente pelo que faz de potência por tudo. E nesses dois aqui não deixam de ser os dois brasileiros, porque esse aqui tem um bloco brasileiro da Expert, todo o bloco Billet. Esse é o motor que a gente está montando para o meu carro. O Supra finalmente está finalizando, hoje vocês vão acompanhar a montagem desse motor e vários dos detalhes. E ao mesmo tempo a gente está desmontando o motor do Opala aqui. A gente teve um probleminha que a gente estava investigando e agora a gente resolveu tirar o motor do Opala para descobrir o problema. Vocês vão acompanhar junto o que aconteceu e como é que a gente vai resolver esse problema. Então, bota aí na TV, chimarrão, prepara o pão de queijo aí que hoje o episódio vai ser 6 cilindros na veia aí, ó. Vamos começar então aqui com o motor do Supra, né? Hoje é o dia dos 6 cilindros aqui, ó. É a montagem e desmontagem deles aí. Chegou hoje, que é o Opala japonês, né? Então, não sei, né? A cara do Felipe é melhor. Nós pegamos aqui o nosso especialista em motor 4 cilindros, 6 cilindros aqui. Adora botar a mão no 4 cilindros. Né? Cara, tu perdeu de ver ele mais cedo, ele tava botando os pistões, ele já tá chorando de emoção, cara. É. Ah, mas vocês vão ver aí umas cenas. Esse motor aqui, na verdade, ele. Vou explicar de novo, porque também faz tanto tempo, a gente faz um ano quase para fazer. Faz um ano, praticamente, mais de um ano, acho que desde que a gente começou a preparar o bloco Billet e tal. Até quando eu desmontei o carro, quando a gente tirou o motor, a gente acabou pensando, agora é só montar, né? Daí só montar e aí veio uma coisa na oficina, veio outra coisa, veio outro projeto, veio corrida, encrenca, PRI, SEMA e foi indo, a gente não teve tempo de parar. E aí agora a gente parou, para de comprar merda, para de mexer em projeto, vamos parar de inventar moda. Vocês viram aí que eu tô limpinho aí, já faz vários meses que eu não compro nada. Cara, o Chevette andou primeiro que o Supra, né? Tu vê só. Tem algo que não está certo aí, né? Mas agora a gente não, é que às vezes os projetos maiores é aquele que a gente se esquiva mais, né? A gente pensa, isso aqui, vamos fazer isso aqui rapidinho, e aí vai no rapidinho e tu não para pra fazer o grande. Agora a gente nós temos que fazer pra montar isso aqui. Até tinha feito uma brincadeira com o Marcelinho lá e o Gelson do Supra, porque aquele motor que eles montaram, né, ele era o meu, eu mandei pra eles, e aí eu encomendei tudo de novo e eu brinquei pra eles que eu ia andar antes que eles, e na verdade eles andaram muito antes, obviamente, né. Eles também têm uma equipe super profissional, então o Marcelinho lá, eles montaram o motor, acho que andou em... Não chegou a andar no festival no ano passado, andou agora em março, acho que estreou, já começou a andar, inclusive tá andando super bem.
E a receita do motor, na verdade, que ele tem lá é muito parecida com o meu. Eu acabei vendendo para ele o virabrequim Stroker, que é o que está aqui, né? Que é o 3.4. E aqui eu comprei um igualzinho, as bielas. Ele acabou trocando, ele botou biela de titânio lá, em vez de botar biela de aço, por causa de peso e algumas opções. Muita gente, normalmente tu pode botar biela de aço, que é uma opção forte, durável, longo prazo, mas é mais pesada. Aí tu pode botar a de titânio, que é muito mais leve, né? Que tem algumas vantagens assim, mas ela também é durável, né? Digamos assim, não é que nem a de alumínio que tem vida útil, né? E muita gente, para esses motores de corrida, aí o Luiz pode falar até melhor, a de alumínio é a preferida para motores de altíssima potência, porque ela absorve... Vamos dizer, um fusível, né? Então, normalmente, o principal benefício da biela de alumínio é que biela é das coisas que mais sofre no motor. A gente às vezes não se dá conta, mas é o que mais sofre, né? Então, quando a biela está de lado, tu gera potência, tu sempre tá tentando dobrar ela, E cara, não adianta. Se tu tá abusando do motor, tá gerando força, alguma coisa vai ceder. Normalmente a biela é o primeiro a ceder, que seja algo grandioso. Sim, pistão derrete, pistão quebra, normalmente ele não faz tanto estrago, né? A biela de aço quando quebra, Jesus nos acuda, né? Ela normalmente leva todo mundo embora. Ela quebra bloco, cárter. Sabemos já o C8. Cara, é uma tristeza, né? Quando ela quebra, normalmente tu perde toda a parte de baixo e a parte de cima junto. Só que, cara, um carro de corrida assim que tem 3, 4 mil cavalos é o que mais propenso tá a quebrar, né? Então, biela de alumínio em primeiro lugar. Quando ela quebra, a maioria das vezes tu dá sorte, não acontece nada. Ela só vira um monte de farelo, vamos dizer. Ela esfarela, né? Porque depois que ela quebra a primeira vez, ela vai embora, né? E daí tu pega aqui, às vezes arranha uma camisa, estraga o pistão. Cara, dá pra arrumar na pista às vezes. O segundo estágio é dar uma machucadinha no cárter. Né, dá uma machucadinha no cárter, o cara solda ali, a bambu na pista também funciona. Às vezes, obviamente, quando ela quebra no ângulo ruim, ela quebra o bloco também. Porém, a quebra do bloco não é tão violenta, né? Então, ainda mais um bloco billet desse, vamos dizer. Se quebrar uma biela de alumínio num bloco desse, tu recupera 100%. Sim. Eu nunca vi um bloco que não deu pra recuperar. Sim, porque é bloco, o que o pessoal faz, a janela que quebrou, tu pega no programa, eles corta. Inclusive acho que a Proline eles já Faz tem pronto direto, no estoque, assim, as janelas. Janelinha. A janela pra fechar e aí enche de solda e pau, Isso. né? Só que se fosse de aço não ia ser assim. Normalmente quando é de Sempre aço bloco fundido, né? abre um rasgo, né? Até num billet, cara. Sim. Porque ele abre um rasgo. É que ela não cede, né? Então quando ela quebra, ela continua aquele pedaço quebrado, vamos dizer, batendo em tudo. Sim. A de alumínio, onde ela bate, ela quebra de novo. Sim, ela vai... E ela vai diminuindo de tamanho, vamos dizer, né? E a de aço não diminui de tamanho, ela vem destruindo até o motor parar, ela vem destruindo. E tem um outro aspecto da biela de alumínio que ela é maleável, não é maleável, como é que ela chama? Cara, ela é dúctil, né? Então, tipo assim, ela tem certa, né? Maciez, mas eu vou te dizer, sabe que isso é até uma parte de conhecimento que é nebuloso isso, o quanto realmente é útil. Tem muita gente que fala que biela de alumínio estica, né? Mas ela, teoricamente, ela não estica. Por causa que ela é mais mola, então ela vai e volta. Peraí. Então tá, agora depois da nossa interrupção e nosso cenário aqui, ó. Vamos voltar para as bielas. Então tá, a biela de alumínio, tá? A biela de alumínio, ela é tipo mais mola, tá? Então, quando ela absorve algumas coisas, na verdade é que nem uma mola, mas ela vai e volta. Sim. Né? Ela vai e volta. Só que daí, por isso que também que ela não dura. Sim. Porque quanto mais ela vai e volta, fadiga. Tanto que no Pro Mode aqui, que ele é 18 passados que a ProLine recomenda, né? Depende do motor e depende do carinho que tu dá com ele, né? Eu chuto que assim, um motor brabão, assim, blower, é 25 a 40, se tu for dócil, tá? Agora, se tu for abusar... A 18 eles estavam tendo quando eles estavam tendo plano de parafuso, né? E outra coisa, era quarto de milha também, né? Quarto de milha é 15. Sim. Quarto de milha é 15. Mas tipo, oitava de milha, 25 a 40, depende de como tu andou. Porque, por exemplo, assim, dei uma errada e a vela mostrou que deu detonação. Cara, pode tirar 5 das tuas bielas, porque ela vai fadigar antes, né? Por exemplo, lá no meu Nitro é 40. Né? A gente tá cuidando dele com carinho, é 40. E hoje melhorou muito, né? O material, né? Material no passado tinha que esquentar a biela até tal temperatura do motor, senão, Cara, é que assim, no início eles pegaram uma liga qualquer e quebrava direto. Depois eles foram para um material aeroespacial qualquer, vamos dizer, que não foi feito para isso. Tipo, asa de avião não foi feito para ser biela, né? Mas era melhor. Com o tempo foi passando, né? E daí, o Bill Miller é um dos pioneiros nisso, né? Mas tem outras, né? Outras marcas que foram melhorando a liga e eles foram aprendendo, né?
bota um pouco disso, um pouco daquilo na liga, né? 0,5% desse material, 1% daquele material e ela tá ficando melhor. Então hoje em dia tem umas 4, 5 marcas muito boas de biela por aí de alumínio, assim. Então beleza, aqui a gente botou de aço porque que é um carro de rua, né? Não pretendemos trocar de biela. A gente não vai passar dos 3 mil cavalos. Até então a biela do meu Calibra durou 10 anos, se eu não me engano, com 700 passagens de dinamômetro. Sim. E tudo, nós tiramos lá e na verdade estava o pino ovalizado um pouquinho só. O olhal, É, o olhal a do bucha. pino. É. Então, mas aí é... Mas é dos cavalos, né, cara? Faz parte. Faz parte. Ele tá até sensibilizado aqui pelos É. cavalos do 4 cilindros. Cara, mas por cilindro até que tem, né, cara? Por cilindro até que tem. O problema é que falta Mas cilindro pra dar mais, né? Bom, mas aí voltando, então, agora que a gente tem o motor montado, né? A parte de baixo tá virabrequim, biela, pistão no lugar. Fala, o que mais ou menos usa de folga, assim, é diferente? Isso aqui tá até dos motores, sei lá. Eu vou te dizer, porque esse é o meu segundo 6 cilindros que eu monto na vida. Aham. O primeiro é do JZ, né? Aham. Então eu fiquei pensando, será que é a mesma folga do V8? Será que não é? Até fui na Proline perguntar pro Doug, né? Aham. Questão da folga axial, o que ele recomendava, mas daí eu achei, né? No esquema do motor, manda 8 8,000, montei com 10, que é o que tinha De aqui. polegada. Polegada. Aham. Não sei quantos dá milímetro. Vamos Mas calcular. é isso aí. Eles não sabem de cor, né? Não. E até a questão do pistão é tão pequeno, né? E aí, tipo assim... 20 de folga em milímetros. Tá. 0,20. Aí eu confirmei quanto folga de cilindro, porque eles que montaram as camisas, tava tudo direitinho. As bielas estão tudo numeradas, né? Sim, porque essa parte aqui, como a gente tem a Proline na frente, a gente pediu um favorzinho aqui de ajudar a montar. E eles botaram as camisas, né? Fizeram as folgas, fizeram todo o alinhamento. Claro que é tudo peça nova, fica mais fácil do que pegar Sim, é só um carinho, né? um suco de lixo e só tentar um carinho. resgatar, né? Não, eu nem tinha os relógios pra medir, o negócio tão pequeno, né? O é. micrômetro, sério, o micrômetro sub que não entra Sim. aqui. Aí eu Passar o V8. Aí eu vou lá e vou perguntar pro Doug, né? Se ele me empresta a ferramenta, não, mas tava tudo certinho. Folga de anel, montei já pra todo que dá de pressão que tu vai usar. Ó, tu viu? Viu? Tu viu? Pode Tudo meter. que dá. É. Tudo que dá. E aí, tá girando aqui? Não. É difícil girar. Não, dá pra girar. Mas é que não tem a chaveta. Sim, não tem nada. Mas se tu pegar aqui embaixo no vira, tu gira ele, né? Vamos virar o motor aqui pra ver por baixo ainda. Aqui os mancais, ó, os mancais são de aço, na verdade, né? O que tem de parafuso nessa parte de baixo, Tem né? amarra muito o bloco, né? Amarra, porque tem os mancais de aço aqui, a bloco é de alumínio billet, mas o mancal de aço e ainda amarrado pelos lados aqui, né? E é grande o parafuso, né? É. Acho que é 7,16. Não, eu vou te falar que os parafusos custaram mais que as bielas que estão juntos. Não é barato. Eu devo ter comprado uns a mais ainda. É meia polegada. Meia polegada aqui, né? É. E aí o parafuso, então o virabrequim, na verdade, original desse motor é 3.0, né? Um 86 de curso, aqui é 94 de curso. 94? Acho que é isso. Curso é vida. Sim. E aí então ele vai ficar 3.4, na verdade é a mesma cilindrada do 2JZ do Diego Iga. E praticamente... Acho que 94.6 é do Vectra 2.2. É, 946. e 100 mm do 2.4. Viu? Mas é os números mágicos, né? 86, 94, 101. É tudo número mágico. E o que mais aqui? Então todos os blocos da Expert, né? Feito no Brasil. Até depois, esse aqui foi o primeiro que eles fizeram com água, mas o do Gelson foi o primeiro a andar com água. Inclusive teve um dia que a gente foi em Guaíba, ele foi andando com o carro de um trecho lá. que tri. O meu Calibra estava com uma ventoinha, não estava ligada, e esquentou. E ele foi até lá sem ventoinha, só com a água, tipo, circulando, não esquentou, porque bloco de alumínio, metanol, né? Facilita. Então, só que aqui a gente vai ser um pouco diferente, porque aqui é um carro de rua mesmo, então a gente não... Vamos ver como é que ele vai se comportar no aquecimento, né? E aqui vai andar de E85, né? É. Que é tipo um álcool com mais gasolina. Porque a água dele aqui assim não é... Ele basicamente passa em volta das camisas aqui, né? E não é a camisa mesmo, a água, né? Tem umas camisas que são refrigeradas, né? Exato. Vai Então, dar bom. Vai dar bom. Pistão, na verdade, pistão então, acho que é 86,5, né? Então, 86,5. 86,5, né? Virabrequim 94, vai dar os 3.4. Aqui tem todas as especificações. Agora que a gente está vendo, né? Tem a tampa, um dos problemas aqui, ó. Quando eu comprei o bloco até, eu não sabia que não podia usar a bomba de óleo original. Eu não tinha me ligado que ele não ia entrar a bomba de óleo original aqui. Eu comprei a bomba de óleo zero aqui. E aí a gente teve que depois comprar a bomba de óleo externa, que é essa aqui, ó. Que a bomba de óleo externa ela substitui a original, só que ela vai colocada aqui, ó, e aí tira o lugar do ar-condicionado, na verdade. Então a gente vai ter que botar achar uma solução para botar um ar-condicionado depois, Claudio, tem que ter ar-condicionado. O Luiz me olhando.
Vamos. diferenciado. E aí agora a gente está procurando uma engrenagemzinha que faltou aqui assim, que é só para espaçar. Deixa eu virar aqui, daí explica melhor. Essa peça aqui é para tampar o lugar que a bomba de óleo ia, né? E aí, dali o suporte sensor de rotação. Né? Sim. A gente vai trocar também a roda fônica, porque essa aqui é do Aristo, alguma coisa assim. Eu não sei se é original, se foi feita essa peça. Parece ser original. Acho que era original, tá na caixa. Pô, que Toyota bonito esse original. Aqui, ó. Bonitinho, né? Caixa original? Não. Não. Não parece, né? Não parece. Mas é uma 36-2, porque aí na verdade fica mais preciso. Chega aí, Aircon. Tá? E aqui vai a roda fônica, suporte sensor de roda original. Esse aqui é original ou será do fabricado? É, tem que ser menos 2 original. Não sei se essa aqui Não parece, né? não parece Cara, original. parece que tem muito processo de fabricação dele pra ser original. Esses O furos, original né? é Não iam fazer fosco, isso, né? não é assim. É, o original deve ser sinterizado dele, aquele fosquinho, né? Aí agora os parafusos aqui. Esses parafusos são mais largos, esse aqui É de meia e o meia. cabeçote 716. Aí tem que desmontar o cabeçote inteiro pra Sim, e aí botar na vamos fresa. desmontar o cabeçote, fresar para entrar o cabeçote aqui em cima, né? E aí a junta tá ali, né? Que é uma junta com um zorrinho assim, né? Separado. É, ele até sai aqui o anel. Deixa eu ver. Que é tipo um anel aqui que ele faz a vedação. Já usou esse aí? É? Já usei em um outro carro, Deu problema, não? do JC sim. O que deu problema? É que sempre é melhor para mim ter uma guia para o O-ring no porque aí bloco não em tem algum guia, lugar, né? porque aqui é só a junta, né? Aham. E então, o O-ring pode ser puxado para um lado, por exemplo, dependendo da onde. Então, é só a junta aqui, você entra Pode aí. dizer, a SCI, que é a mesma marca que fez esse cara aqui, né? Aham. Pra V8 eles têm o O-ring embutido dentro da junta. Aham. Não é solto assim. Não é solto? Interessante. Esse aqui eu nunca tinha visto um O-ring solto assim. Porque não é uma junta, é um papel, né? Você Sim. pode empurrar, né? Aham. Mas seja Exatamente. apertado. Bom. Cara, é comum fazer o receiver no bloco, né? Que é fácil de fazer, né? Dá pra É, fazer no só lugar. o- Né? e o Tem O-ring ferramenta que só faz no lugar. Da altura certa, então. Só que ele até tem aqui um groovezinho, né? Sim, mas Que aquilo é para ele esmaga, né? Aham. No alumínio. aquilo para entrar no alumínio do cabeçote. cabeçote, né? Exatamente. Ali, se isso segurar no cabeçote, pode ser que ajuda. Cara, melhor que o original é, né? Agora, o quanto que você vai Não, eu aguentar vou te é falar outros que 500, né? o original do velho, o motor velho Já deu aguentou, 700 de roda e tudo dá. Tá, mas pera aí, a gente tá montando isso aqui, não vai ser pra 800, né? Não, mas se tudo Isso aqui isso vai lá ser pra deu- tipo uns 2 pau, né? Não, mas imagina que o original. Não, 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 não. O parafuso, Mil e o parafuso pouco já tá- original, eu já testei até 1000 cavalos. Aguenta Então, assim, peraí, o peraí. parafuso original com a junta. Então vamos voltar. Olha só, o Arconda acabou de falar que parafuso original com a junta aguenta mais 1000 cavalos. Pera aí, segura aí que agora é o momento da verdade aqui. Quantos cavalos tem o Corvette de bloco cabeçote original? 1.600 por aí. Tu vai querer me dizer que esse negócio lindo, maravilhoso, o billet da NASA, nosso amigo Rafa lá da Expert tá aqui assim, ó, vamos ver quanto cavalo. Tu vai dar 1.500. Cara, isso aqui é 2.000 no mínimo, cara. Mas aí nós temos que trocar turbina também, aí tem que fazer outra Botamos coisa. duas, botamos uma maior na frente dela. Uns Deixa aquela uma maior na frente. O spray. Ó, o spray milagroso só o pra dar os spray cavalos, cara. Ó, 2.000 o número, 2.000 o número. Na roda. Primeiro nós temos que fazer... Óbvio, né? temos Só que fazer- falamos de roda, né? Primeiro nós temos que fazer andar isso aqui, então... Tá. Tá. E agora onde é que nós trancamos aqui no suporte, né, nessa pecinha? Esperando a peça, tem que achar os plugs da galheira do óleo, que é métrica, né? Aham. Ela é M18 por 1,5. Não, Ah, é, tem- não é. Nossa, Vai isso aqui. atrás Vai aqui, ter que mandar da vir, capa né? e vai 2 aqui Ah, atrás. o plug, É, trancar. É, tem que fechar a galerinha, né? Ah, E aqui a gente tem que achar o plug pra fazer a calibração do pressão do Sim. óleo do cabeçote, né? Quanto a gente quer de óleo pra cima. Só que é tudo umas medidas que não tem aqui, né? Não tem Sim. fácil na autopeça ali, por exemplo. então tá. E aí nós vamos montar fora pra ver mais ou menos a questão das polias, das correias, do bomba de óleo. Show. Então tá. Legal. Vamos olhar o do Opala agora. Vamos ver como é que tá a situação do Opala. Agora nós estamos aqui no Opala. Pra quem acompanha a história do Opala, né? Esse carro aqui veio pra cá, quanto tempo? Uns 2 anos atrás, eu acho, né? Foi início de janeiro, chegou, do ano passado. Não, do ano passado ou retrasado? Passado? Passado, 1 ano e meio então. Então veio 1 ano e meio esse carro pra cá. Lembrando mais da história, né? Esse é um Opala SS74 que não é meu, é melhor do que isso, é de um amigo. Brincadeiras à parte, Daniel, DG, é um mineiro aí, gente boa pra caramba, brasileiro. Uns 2 anos atrás eu falei que eu queria ter um Opala aqui nos Estados Unidos. Isso aí dá risada ainda. Não. E eu falei que eu queria ter um Opala nos Estados Unidos e o Daniel, cara, muito amigo meu, disse, eu te mando meu Opala. Ah, é? Sério? Então tá, eu te mando. Eu disse, deve estar brincando, né? E aí ele disse, não, qual tu quer? Me mostrou dos Opala que ele tinha lá, sabe? Falando sério mesmo, então tá, eu quero esse vermelho aqui,
mas ele tinha um motor aspirado, meio original, mas eu quero com o motor daquele de corrida ali. E aí ele levou pro Dani, da Pro Alto, né? E o Dani pegou e fez o transplante lá, tirou o motor literalmente que estava fazendo, que tinha no meio TTA dele, e colocou nesse carro. A única coisa que eles fizeram foi diminuir um pouco a turbina, fazer algumas coisas assim, um pouco pra rua, mas é um motor de corrida até. Acabamos de abrir ele agora aqui, tá com biela de alumínio, a gente nem sabia que tinha biela, eu não lembrava que tinha biela de alumínio também. Mas aí esse carro veio para os Estados Unidos, a gente levou para Café em Octane, deu umas voltas, fez drift com o Diego Iga. O que mais a gente fez? Gravou episódio fazendo zerinho lá no Café em Octane, demos volta com o Gringo, demos volta com um monte de cara. Inclusive o Boosted Boys saiu para dar uma volta, uma das últimas voltas antes da quebra, que a gente não sabe exatamente a relação. Mas serviu para nos divertir aqui. E aí na verdade umas semanas nem sei quanto tempo atrás faz, mas a gente passou no dinamômetro. Deu 800 e pouco? 850 de roda, eu acho, né? Quase mais de 1000 cavalos. E aí, depois disso a gente andou, começou a andar com o carro até um pouco mais, assim. E aí um dia começou a ter um comportamento estranho, o Luiz saiu pra andar, né? E o carro tava... E o carro começou um comportamento... Até vou fazer o seguinte, ó, deixa o Luiz voltar, daqui a pouco o Luiz tá aí, ele conta essa parte da primeira que ele identificou. Mas aí o que a gente teve que fazer? A gente falou, cara, estragou alguma coisa, vamos ter que descobrir o que é. Vocês vão ver agora algumas cenas aí, tirando o motor, e aí nós vamos pra análise aqui do que estragou no motor. Viram aí o procedimento de tirar do motor, o Brian e o Jadon estão já craque aí, já são o paleiro nato, né? Felipe também aí. Sim. Super. Mas aí é o seguinte, ó. Tá aqui o motor. O que deu pra ver já de cara aqui? Não, de cara já o que a gente já sabia, né? Que comeu o comando. E quando o carro tava com uma falha estranha, a gente fez teste de compressão, tinha o cilindro meio estranho. Daí eu tirei a tampa de válvula e tinha um balanceiro que tava com muita folga, né? E a gente tinha ajustado esses balanceiros, não fazia muito tempo. Sei. E aí eu fiquei, sei lá, vou tirar o balanceiro pro descargo de consciência, né? Não achei nada de errado, pedi pro Brian tirar a tampa lateral. Quando eu tentei puxar o tucho pra cima, ele já não saiu, né? Que era o baliza, né? Ele não sai da casinha.
Aí isso já... Aí eu falei pro Luiz, ó, como é o comando, com certeza. Dito e feito, né? E aí tá aqui o comando Né? ruído aqui. Dá pra ver direitinho um cilindro ruído aqui, né? No mesmo cilindro tem os dois, né? Mas esse é o que mais aparece, né? Vendo? Qual que é esse aqui? Esse cara ali. Comeu um queima. Comeu o lobby, né? Aham. Então, na verdade, o comando, ele é pra ser uma ponta assim, ele simplesmente roeu ali. Isso aí tu acha que dá... Isso aí é uma... Bom, esse comando não é roller pra começar, né? Esse roller é como se tivesse um rolamento assim que pega no balanceiro. Bem, esse tem um rolamento, né? Ele é um flat tap, na verdade. Então nunca tem um rolamento que escorrega no lobby. Tá sempre um tucho mecânico de metal grudado que escorrega, né? Ele não desliza, ele escorrega, ele empurra. Isso aí pode ser contaminado por combustível, o óleo já perdeu propriedades, acelerar com motor frio, tipo de coisa aí, né? Acaba... Tá rindo pra mim porque... Eu não sei de nada. Não, se fizer. A gente se emociona mesmo, a gente liga o carro e dá uma pisadinha logo e não tá bem quente o óleo, né? Ainda mais com, Não, pior que é verdade. mais com álcool, né? Esquentar o óleo é uma coisa relevante, às vezes pode ter sido uma das causas, né? Exato. Aí quando o óleo perde a propriedade, ele esquenta demais, né? O comando no lobby ali começa a fundir, tirar material, né? Depois que ele tira aquela proteção de Sim, aí hard lá, ele já come, né? E o estava tanto assim, né? Tá aí, agora a melhor das hipóteses é troca o comando, supostamente limpa tudo e monta. E o que a gente vai fazer? Quando isso acontece, todo o metal do tucho ou do comando vai pro óleo, né? Certo. E vai pra tudo. Então a gente tem que tirar as capas de mancal, de biela pra ver se não comeu bronzina, olhar o cilindro como é que tá. Como a gente pegou no começo, se der sorte a gente não achou nada, a gente faz uma limpeza boa, bota o comando roller agora, estucha o roller, mola correta e monta de novo. Se achar coisa tem que daí tirar, trocar. Vamos tirar um cabo de biela dessa aí, escolhe uma no para o ímpar aí. Qual que é a pior, qual que é mais longo? Pô, tanto faz, né? Pega mais fácil mesmo. É mais fácil tu dar pra cima, né? Outra coisa que a gente tava tendo dificuldade aqui, né? Essa junta, né? Essa a gente vai ter que conseguir outra, né? Essa a gente já reutilizou umas 2 vezes. E a junta aqui, ó, como aperta o coletor de escape e a admissão apertam juntos, meio que num parafuso. Aqui, ó. Pra quem não conhece, ó. Essa é a admissão, ó. E aqui o escapamento. O que aperta eles não é um parafuso da flange, é literalmente uma chapinha apertando essa flange e apertando esse lado aqui. Ele ficou espaçado, essa flange, ela tá um pouco empenada. E aí com ela empenada, na verdade ele fica um vazamento. Se eu te botar na superfície plana aqui, ó, aqui tá mais empenado esse coletor, ó. Esse aqui é um coletor mais antigo e ele não tinha uma flange aqui, ó, que junta esses pedaços por aqui por fora para deixar mais estabilizado. Então esse coletor aqui, na verdade, os mais modernos, assim, o pessoal tem colocado um reforço para ele não empenar assim esses dutos individuais. Então agora vamos ver se a gente vai fazer alguma coisa nesse coletor também. Ó. De geral ele tá ok, assim. Então, é um coletor da German até, brasileiro. Outra coisa legal que eu quero mostrar, ó, essa é a turbina que usa no carro, né? É uma Master Power brasileira, né? Grandes amigos nossos lá. Ela é 76 milímetros na frente, 73 atrás. E ela deu 850 de roda, que era bem o que precisava dar, assim. Pô, tipo, deu uma potência boa, assim. Daria mais se tivesse um eixo maior atrás. 73 milímetros é meio pequeno pro motor 4 litros e pouco, né? Então se tivesse botado se fosse fazer um upgrade de turbina, botaria uma turbina maior atrás. Mas na prática, assim, com esses pneus linguiça aqui na traseira aqui, o chassi desse carro, vou te falar, a gente nem anda com 800 cavalos nesse carro aqui. Se andar com 500 cavalos, ele já é uma estupidez, assim. Ah, Pandora, né? Andar. É, ele não é estável, não é nada, né? Ó. E aí? Notícia boa? Sim, aqui não tem nada demais. Tem as marquinhas normal de uso, né? Mas que não passou metal, por exemplo, aqui, Não que passou? é a Ó, boa notícia aí, Danilo. Um mancalto tá bem, tá? Então tem que ver o resto. Então, boa notícia aí, ó. Se já podia. Talvez esse motor seja mais fácil de arrumar do que eu pensava. Então, na verdade, agora a gente vai fazer, vamos tirar, vocês vão acompanhar, vamos tirar todos os mancais e vamos olhar todas as bronzinas. Se nada tiver estranho, na verdade não tem, nem tira o virabrequim ou tira igual? Não, se não tiver nada, você não precisa tirar. Mas eu vou tirar a bomba do óleo, vou desmontar a bomba do óleo, né? Sim. Se não tem nada, se não comeu as engrenagens dentro aqui, né? A bomba de óleo consegue fácil aqui? Consegue. A Melling faz fácil pra ela. É. Porque a gente provavelmente vai trocar, nesses casos, troca a bronzina, né? Troca a bomba de óleo, Lava bem o pescador, lava bem. abre as galerias de óleo, lava tudo, né? Sim. E Mas- pode ter ficado metal em algum lugar. É. Mas tipo, até dentro do motor tem que estar limpo, né?
camisa, assim, dá pra ter algum... Por baixo, sim, com uma luz que a gente consegue enxergar se não arranhou nada, né? Aparentemente tá bem, né? Tá, boas notícias, então. Então, aí, ó, os dois 6 cilindros aqui, um desmontando e outro montando aí. Melhor notícia seria se fosse um V8, né? Calma, não te emociona aí. Vamos botar o motor da Maserati aqui no Opala, ó. Isso aí, ó. Tá, o motor da Maserati já tá pronto aqui, ó. Só empurrar pra baixo aqui, ó. Tá sem agregado? Não dá pra largar por baixo, né? Não dá pra baixar o carro nele, né? Então a gente baixava o carro, a gente dava um susto no pessoal ali, que botou o motor Maserati no Opala. Iam nos matar. Show, vamos lá. Tem umas marcas assim, espaçar única, a gente sente. Mas não sei se foi de agora, sempre. Na bronzina não mostra. Demos um intervalo aqui no projeto, porque trancou um monte de coisinha que vocês estavam vendo ali, que a gente estava procurando. Mas agora, do Paraguai aqui, ó, Eduardo Arcondo, paramos um pouco depois do expediente aqui, com calma um pouco na empresa, e para mostrar um pouco do que avançou aí nos últimos dias aqui. Com certeza construir um motor billet com tudo diferente, tudo novo, dá um trabalho um pouco a mais do que a gente imaginava, né? Nas minhas contas já estaria com o cabeçote no lugar, admissão, turbina, tudo pendurado aqui, mas não foi ainda o caso, ó. O que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente fez nos últimos dias aqui, para vocês alguns minutos atrás, ó. Essa junta do cabeçote é uma junta que é de papel, ó, e ela vem com um anel, ó, que é só um groovezinho para segurar no cabeçote, e ele, digamos assim, ele fica aqui na junta, mas a junta de papel não é o que segura ele obviamente ele Isso fica... é só para vedar o que é óleo, água e basicamente tudo que é o resto, mas não a compressão. A compressão do cilindro em si faz o O-ring. Que é utilizado muito no Brasil também, né? Sim. Esse jeito de fazer as coisas. Só que sem groove nem nada, né? É, exatamente. Às vezes tem que ter meio um assentamento onde que vai o O-ring, coisa assim. Esse aqui, na teoria, é A junta que faria isso, né? a junta que já faz a guia dele. Uma coisa interessante é que todos os furos de água, ó, nenhum tem, né? Porque agora a água passa por fora no motor, ela vai vir por fora, que é assim, então no cabeçote. Tem uma saída, acho que na frente, uma atrás, né? Sim, elas vão entrar aqui na lateral da camisa, ó, e circular a água, entra por um desses, acho que entra por aqui, sai pelo outro. Tem outro aqui também, outro do outro lado, que é para circular água dentro do bloco. E para o cabeçote, como você falou, tem uma... Na verdade, tem aqui de trás, tem uma entrada e tem a saída que é pela frente. Sim, e as laterais também. Exato. E aqui a bomba d'água em si é original, ó. Inclusive a gente comprou uma bomba d'água nova, já botou a polia aqui. Essa bomba d'água aqui também tinha uns tampão aqui no bloco, que deu um trabalhinho de fazer, porque esse tampão aqui que a gente comprou nos Estados Unidos é diferente do que eles projetaram o bloco no Brasil, teve que dar uma cortada ali na bomba. E uma das coisas que a gente tinha visto que estava errado também era isso aqui, ó, consegue abrir, que é o damper, ó. Que antes a gente tinha comprado um damper que ele não era para pegar serpentina aqui, que digamos, ó. E esse aqui, na verdade, ele vai pegar para tocar as correias, ó. Então ele vai precisar estar aqui na frente. E ele o damper é uma polia harmônica, né? É uma polia que tem uma borracha no meio e essas duas peças metálicas que são separadas por uma borracha no meio. Então, na verdade, ela tira a vibração do virabrequim, né? Sim. Isso aqui, para motores especialmente longos, assim, que nem os 6 cilindros, né? É muito importante ter um damper na frente, assim, senão o virabrequim ele literalmente flamba no meio e acaba comendo os Para mancais, ajudar a tirar a vibração dele, a vibração natural dele. Porque por Essa ser peça muito não longo. tá Essa entrando. peça não vai entrar só a pressão, mas só para mostrar, né? Esse aqui iria também aqui, que entra também bem justo. E em cima vai a polia dos acessórios. dos acessórios. Aham. Ele tem marcação de ângulo aqui, que dá pra ver a posição do Pra motor, para ponto, botar a pistola exato. de ponto, né? Exato. Tem alguma... Na verdade, vai ter que ver se tem Uma ponteira, né? ponteiro, né? Não sei se tem. Não sei se vai dar com o original, que o original é pelo E essa pelo aqui vai ser a roda fônica, que é uma 36-2, ó. Então ela tem 34 dentinhos aqui e os dois faltando, na verdade, estão preenchidos, né? Essa aqui vai ser bom que ela é prática, vai ficar bem no lugar original ali, não tem pouca vibração assim. Sim, o sensor vai ser o sensor original, Original. que vai na carcaça da bomba de óleo original. Tá aqui, ó. Acho que é esse aqui. O sensor indutivo, sim. Aham. Esse aqui é o de fase do comando, né? Isso é do comando. E tem o da... Mas coisa. é O legal assim, parecido. é tudo zero, né? Tudo o negócio é... todas as peças. É que Aqui, ó. é tudo novo, vamos dizer, mas outro é sensor. igual coisa, não é custoso para um carro que
já é antigo, tem muitas peças disponíveis aftermarket, mas igual é incrível como consegue as peças originais e é um bom preço. Não tem nada fora. Porque outra coisa também que é a Toyota, eles compartilham muitas coisas. De um motor é igual do outro, então é isso que facilita muito conseguir as peças, com certeza. E aí agora, outra coisa que a gente travou foi que o reservatório de óleo, onde é que ele tá? Tá por aqui. O reservatório de óleo dele era um reservatório muito feio. e é uma peça que fica aqui no cofre do motor, ó, que ela fica por aqui, em algum lugar a gente tirou já, e ela ficava o reservatório de óleo da direção hidráulica, ó. E aí eles vendem esse reservatóriozinho bacaninha já, que tem um filtrinho ali dentro, ó. E vem com kit de mangueira já pra botar. E aí vai a bomba de direção hidráulica, acho que vai aqui em só cima. a bombinha sem um reservatório dele. E aí ele aqui já vem com mangueira, com tudo certinho, ó, pra botar no lugar. Tem que ser talvez o fitting. Esse é algum parafusinho. E também é outra coisa que tem tudo pronto, né, pra esse carro. É impressionante, assim, impressionante. Sim, é o fitting só a conexão. E a outra coisa que a gente tava vendo, né, que eu falei, a bomba de óleo desse motor vai ficar aqui assim, ó, que é bem no lugar do compressor do ar-condicionado. E aí... Onde que tá a bomba de óleo? Tá num outro carrinho, eu acho. Essa aqui é a bomba de óleo... De óleo original, que original, né? eu achei que ia usar, não vai. Não vai usar? Não. Isso é porque vai usar outra. E aí vai essa tampa no lugar da bomba de óleo original. Então essa tampa aí vai tampar literalmente onde é que a bomba de óleo iria. Sim. E aí vai a reservatório externo. E aqui que vai o sensor do vira, o sensor vira original, e aqui vai o esticador da correia. Onde que tá a bomba de óleo? Não, mas nem precisa da bomba de óleo. Vamos mostrar o compressor do ar-condicionado, porque aí... É outro problema, né? Porque essa bomba de óleo externa vai num lugar onde estava o compressor de ar condicionado. Mas não pode andar sem compressor de ar, né? Então carro de rua tem que ter ar-condicionado, né? Cadê o... E aí a gente comprou o ar-condicionado, já botou na picape dele. Sim. Um desse também. Vamos tirar aí para mostrar. Isso aqui é um compressor de ar-condicionado elétrico. Muitos de vocês já devem ter usado, visto, mas é uma coisa legal porque quando tu não tem onde recolocar um compressor de ar-condicionado, tu poderia mudar ele para onde quiser. Dá para colocar ali, exatamente, em qualquer lugar. Tem as duas linhas, né? Vai direto, positivo e negativo da bateria. E esses cabos aqui te parece grosso o suficiente? Os teus tu alongou eles? O meu, não. Na verdade, o meu eu botei compressor de ar quase do lado da bateria. Ele deu. Mas o meu eu vou botar maior. Porque é o que vem com o kit que eu comprei. Quanto pagou no teu kit? Eu paguei 750 pelo kit, mas o compressor com o evaporador e tudo completo. Esse aqui eu paguei $500 só com não, isso aqui. Não, é que é isso, caro. Né? O resto é coisa de $30, $40 cada peça. E aí ele basicamente tem uma ativação aqui, 4 fios assim, que é o vermelho, 12 volts um terra para ativar e o amarelo e o verde são para 3 níveis de potência, assim, estacionar 1, 2 ou os 3. Dependendo como é que tu acionar, ele dá 3 velocidades, digamos assim. 2.000, 3.500 e 5.000 RPM. Das 3 velocidades que ele tem. E aí dá pra, virar. E ele vem com esse coxinho, já que é uns coxinhos de borracha. Tu escuta a vibração dele, assim, não? Não, do meu não. Não, é muito suave, na verdade. Não, tem também essa pequena borracha, né? Então não sei se é isso que ajuda. Mas ele é muito bom. E, de novo, dá pra botar em qualquer lado e tirar... Na teoria, não sei ainda se tira a carga do motor comparado com o manual. Porque é uma das perguntas, por exemplo, que fizeram no meu vídeo, que fizeram, mas então é muito bom porque ele tira a carga do motor, né? De um compressor de ar elétrico, mas ele está carregando o alternador, na verdade. Só se tirasse o alternador, na verdade. Exatamente. Então, que o alternador também está ali, né? Sim. O alternador... O que eu fiz aqui para garantir, como esse compressor ali ele vai drenar bem mais, eu comprei um alternador novo aqui, nem sei se é remanufaturado, dizem que é Toyota, mas... Não diz que é Toyota, mas é o mais forte que tem. Eles diz que é 240 amperes esse aqui. 240? 240. Tem que ser bom, então. E aí com esse alternador mais forte aqui. Mas eu acho que a jogada é botar o compressor no alternador, né? E não na bateria, né? Sim, exatamente. Porque ele vai drenar tudo que tá saindo desse aqui, né? Então, na verdade, o compressor do ar-condicionado elétrico vai pesar no alternador. Exatamente. E... Não sei exatamente qual que seria a relação, comparando quanto tiraria um compressor mecânico e quanto vai tirar esse do alternador, ali já é... É que na verdade aqui o potência a gente tem de sobra, não é esse problema. O problema é espaço mesmo. Porque com isso, aqui vai ficar, nesse lado do motor vai ficar o motor de
a bomba de óleo. E aí dá pra botar, na verdade, o compressor meio que por baixo. Aqui embaixo. Onde é que é a bateria dele aqui? Original aqui. Original aqui. E o alternador é pro lado de lá. É daquele lado, Porque aqui o que a gente vai ter que fazer também, ó. Aqui vai um furo, ó, de 2 ou... Quantas polegadas isso aqui? 3 polegadas. Que vai o reservatório de óleo aqui, ó. Que ele tá lá embaixo. Que ele já tá ali, ó. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que construir um reservatório de óleo embaixo do farol aqui, ó, que vai... Tá aqui, ó, dá pra ver ele. O reservatório que vai ter todo o óleo do motor vai estar ali, porque o cárter é seco, né? O cárter embaixo não tem, digamos, óleo praticamente. Então daqui vai ter as mangueiras que a bomba de óleo vai tirar do cárter e mandar para o reservatório, e do reservatório suga para voltar para o motor. Para voltar para o motor. E então dá para colocar o compressor de ar talvez desse lado aqui embaixo. Eu acho que teria espaço no mesmo lugar que está agora o tanque lá, né, daquele lado, daria para voltar desse lado. Sim. Ou não sei, você vai colocar a bateria de trás no porta-mala agora ou até teriam que ver mais do que nada no coletor de admissão. Se vai caber, o tamanho dele, se ele vai caber. Porque é uma modificação normal do Supra, tirar a bateria daqui para ter espaço para a borboleta que fica aqui. Porque o motor é longo, vai até aqui na frente. Então, e aí o que atrasou também essa semana foi o seguinte, ó, a gente tive que desmontar o cabeçote inteiro para furar isso aqui. Só que a gente passou para a Proline lá e eles não furaram para botar a porca. E aí as porcas e a arruela aqui, ó, mirim da nossa parte também. Cadê as porcas de cabeçote? Acho que eu vi uma aí em cima antes. Essa aqui, ó. As porcas de cabeçote, elas são... Nem precisa tirar, mas só pra mostrar. Sim, o problema é que tem que botar a arruela, né? Exatamente. Aí... Já é maior, já tinha que fazer maior o furo, mas também tinha que fazer o espaço para passar a porca para conseguir botar no cabeçote. Outra coisa aqui, ó. Esse aqui é um furinho de óleo, ó. Que é o óleo que vai pro cabeçote, ó. Então aqui a gente botou não precisa tirar. Um pequeno restritor. Aqui a gente botou um restritor para o óleo que vai para o cabeçote também. Normalmente, porque não precisa ir todo o óleo para o cabeçote, até para restringir, até... para manter mais pressão embaixo, né? No vira, que é onde o motor de verdade precisa. Esse aqui é tujo mecânico, não precisa quase... É só para lubrificar o cabeçote, não precisa pressão de óleo no cabeçote. Sim. E aí uma das coisas que a gente está pensando agora, e essa aqui é a influência do Arcondo, ó, que é a transmissão para botar nesse carro, ó. E aí é um outro capítulo quase, né? Vocês estão vendo aqui o C8 em cima do macaco aqui do elevador. Eu tô tão chateado com o C8 que eu não falo nem dele. Porque assim, é um carro muito bonito, o mas carro tem mas o FDP do câmbio da embreagem tá me tirando do sério. A gente já tirou pela 4ª vez o câmbio e tá mexendo até, já que eu tô aqui já que não tem episódio dele, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó, a sujeirada aqui, ó. Nós tiramos hoje todos os solenoides do câmbio, aqui embaixo, que é um cárterzinho, para tentar enxergar se tem algum solenoide com problema, uma galeria com problema, porque ele simplesmente não funciona a embreagem. A embreagem não consegue acoplar e desacoplar. Eu mandei a embreagem para Nova Zelândia, botamos o câmbio de novo, não funcionou. Tiramos o Cício aqui, que é uma empresa representante da Dodson aqui nos Estados Unidos, desmontou a embreagem inteira, achou um defeito, uma coisa que tinha que resolveu, botamos o câmbio no lugar de novo e continua não funcionando. E aí eu já não sei mais, agora nós estávamos discutindo hoje, a gente falou, vamos tirar os solenoides, ver se não tem um solenoide errado. Se não der agora, eu vou ter que tirar o câmbio de novo, tenho que descobrir. E aí talvez eu vou ter que voltar um passo atrás da embreagem, porque eu estou com uma de 9 e 10 discos, que é dupla embreagem, para voltar para uma de 8 e 9 discos, que é a que eu tinha virado 8 segundos aquela vez e funcionou por muito tempo, né? E eles já têm essa embreagem bem mais resolvida. Essa de 9 e 10 a minha, teoricamente, foi o primeiro protótipo, eles só fizeram uma segunda e eu não sei nem se o outro carro está andando direito. Então, claro. É parte da evolução, né? De tentar fazer uma coisa nova, com certeza. E mais uma vez que encontrar, você vai... calma que vai chegar a hora do C8, mas agora hoje é o episódio do Supra. Mas aí falando de câmbio, a gente começou a cada vez mais a entender sobre câmbio, estudar sobre câmbio. E culpa do nosso querido Arcondo aqui, que teve a ideia esses tempos de desenvolver um controle para o câmbio de 10 marchas. Ou seja, a primeira culpa do Luiz, porque ele me falou, tem um câmbio de 10 marchas. E eu falei, qual? Peraí. Tá, então é ali que eu conheci o câmbio, né? Então, eu procurei já comprei, botei na caminhoneta, já tá andando e...
Mas a gente vai fazer o seguinte, para quem não acompanha, o Arcondo tem um canal no YouTube também, dá uma procurada Eduardo Arcondo, tem lá toda a saga daquela picape ali. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um episódio, nós vamos fazer um episódio especial pro meu canal e ele vai mostrar ela e a gente vai dar os detalhes do câmbio. A posição atual dela também, né? Mas deixa, quem quiser dar uma pescada lá antes, já vai no canal dele e olha. Mas aí a ideia é o seguinte, e a ideia era desenvolver o funcionamento do câmbio na Fueltech, né? E eu vou dizer assim, surpreendentemente, foi muito, não digo fácil, foi muito rápido, foi muito trabalhoso. Exato. Mas nós conseguimos fazer os recursos, muitos recursos já estavam presentes. Sim. Pouquíssima coisa precisou fazer, né? Na teoria, a ideia era fazer como um projeto para ver o que precisava para controlar ele. E no final, já está andando com a mesma versão disponível de software que já está hoje. Né? Então, é só, de novo, aquele jeito de sempre pegar uma função e fazer o jeito de fazer funcionar que deu certo. E já está funcionando. E aí nós temos aqui um segundo câmbio, ó, que na verdade é esse aqui, ó. Esse é o famoso 10 marchas aqui, ó. Esse câmbio, para ter uma ideia, foi um desenvolvimento que a Ford e a GM fizeram juntos para colocar no... Nem vamos dar muito spoiler porque a gente vai falar quando falar do tua picape. Tá. Mas esse câmbio eles foram desenvolvidos em conjunto e ele é um câmbio que sai nos Camaro novo, nas picape, várias, nos Ford também. Quase qualquer coisa hoje em dia. Qualquer coisa que é 10 marchas, é esse câmbio aqui. Esse câmbio aqui, né? E ele tem variação de bell housing, assim, de acordo se é um GM, se é um Ford, se é alguma coisa assim. E ele é muito simples, assim, ele vem já com conversor de torque, já vem com tudo. E agora a gente ficou encanado de botar esse câmbio no Supra. Porque, mais do que nada, é um carro turbo, que vai ter uma turbina grande. Que vai ter lag, né? Vai ter lag. Ter uma transmissão que tenha tanta marcha que toda vai ser muito perto uma da outra, vai ser. E aí a ideia é a seguinte, aí agora a gente está com o câmbio aqui, e quando a gente botar o motor no lugar, a gente vai botar ele para dentro para ver o quanto tem que martelar do túnel. Não é para ver se tem que martelar, é para ver quanto. O quanto. Aqui a gente não tem... esse aqui a gente fechou, o vidro estava sem bateria, a gente, para não entrar muito pó aqui dentro, eles tiveram a ideia de botar um saco de lixo ali com plástico, mas dá para ver por dentro. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ver... Ali está o manopla do câmbio original, né? Mas a gente vai tentar ver o quanto difícil é entrar o câmbio 10 marchas aqui no carro. E aí, entrando o câmbio 10 marchas aqui no carro, dá para ter uma ideia melhor sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um câmbio de 4 marchas, que é um câmbio que já está feito, que já está tudo. Provavelmente a gente vai montar esse motor com o câmbio de 4 marchas e amaciar o motor, analisar, funcionar enquanto está fabricando, porque vai ter que fabricar flange, né? Então claro, não tem câmbio 10 marchas para Toyota. Essa furação aqui, ó, vai ter que fabricar uma flangezinha que adapte no motor aqui do Toyota, vai ter que fazer a adaptação dos calços, vai ter que fabricar um cardan também para trás para tocar o câmbio, tem toda essa parte aí. Toda a parte de adaptação, mas de novo, eu acho que a primeira coisa vai ser muito bom testar, até vai ser muito bom testar primeiro com 4 marchas, ver o que consegue fazer com ele, talvez, e depois voltar o 10 marchas para ver a diferença. Para ver a diferença, né? De repente, esse aqui é um dos carros até que esse aqui vai dar para dar um calor no C8 até, vou te falar. Na pista, os HP eles vão ter os mesmos aí, praticamente. E a diferença é que até o Supra é mais leve, hein? Até, eu ia falar isso, esse aqui é bem mais leve e não sei, a potência será que vai ser a mesma? Eu acho que vai ter um... Não, aqui pode ter mais, né? O Gelson lá no Brasil com uma turbina 80 e poucos tem 2.000 e poucos cavalos, né? Aqui, por isso. Na verdade é o seguinte, se ele encher as marchas, trocar as marchas funcionando no câmbio, tá ótimo, né? A maior diferença vai estar ali, né? Com o câmbio 4 marchas, para sair de zero com esse aqui, vai sair muito bem, mas quando faz a primeira troca de marcha que pode dar problema dependendo. Bom, câmbio automático, né? O Luiz vai falar também a vantagem de ter eu tô fã do câmbio automático também. Sim. Tô curtindo. Então, na verdade, essa é a posição do Supra aqui. Agora, o próximo episódio que vocês verem do Supra, eu espero que ele já vá funcionar e já esteja rodando. Aí eu quero dar uma volta com ele, tô com saudade de andar com ele. E escutar esse motor funcionando, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro DG. E aí? Opa, e aí? Pode falar, meu? Beleza? Olha aqui, ó. Tô gravando episódio aqui, ó. Tá te vendo aí, não? Tô vendo. O que vocês estão gravando aí? Estamos gravando episódio do Opala aqui, ó, do motor aqui, ó.
Ah, esse aí é o motor do Opala SS? É? Tá aí, ó. Cadê? Deixa eu virar a câmera pra te ver. Ah, tirou ele inteiro do carro. Sim, tá louco? Tiramos, né? Ah, bacana, hein? O episódio do conserto do motor. Na verdade é o episódio do diagnóstico do motor aqui, porque tá feia a situação, hein? Não, feia não tá, mas tipo, temos que ver. Acho que é uma coisa. Não, na verdade não, assim, é só o comando roeu mesmo, mas a gente tirou aqui as bronzinas embaixo, todas elas aqui estavam bem em dia, sabe? Não precisa nem tirar o virabrequim nem nada, tudo as biela bonita, bronzina de biela bonita, não precisa trocar bronzina, não precisa fazer nada. O motor tá em dia, né? Tu vê que o cabeçote assim não tem nada a princípio perdeu carga de mola. É basicamente trocar o comando, sabe? E limpar bem o motor, né? Mas a ideia é nem tirar o cabeçote mesmo, né? É ficar tudo no lugar aí. O motor tá muito bem montado, né? Não tem o que falar. É só realmente essa fatalidade do comando aí. Cara, eu encomendei o comando lá. Aí na hora que chegou a ordem de compra, falou em 2 semanas. Mas o vendedor falou que não tinha previsão. Aí depois vou questionar ele. Eu não sei se o que vale é o e-mail lá, ou se é um e-mail automático. Não sei o que é. Vou até questionar ele isso aí. Sim, porque agora então... Os custos tem de pronta entrega. Tá. Então na verdade agora é comprar as peças, botar aqui. Quando é que tu vem pra acelerar ele aí? Mês que vem eu tô aí. Tá bom? Então... Ou se não conseguir no Brasil, será que ninguém tem esse comando? Já procurou aí? Cara, eu procurei, tá em falta, por conta de falta de matéria-prima aí nos Estados Unidos, na Crauer. É, mas e ninguém tem o Dani não tem um? Ele falou que tinha um, mas aí ele mandou o pessoal da Regis, o pessoal da Regis vendeu. Ah, sim, ele falou, é verdade. Perguntei o Toreto Ninguém tem. O que ele tinha lá vendeu e ele tá procurando também pra comprar, porque falou que tá perdendo venda. Então tá, se alguém estiver assistindo o episódio aqui tiver um Crauer se alguém estiver assistindo aqui tiver um Crauer TCS7 aí, manda pra gente aí, ó, avisa aí. Parece, hein? Tá. Aqui, saca um pouco também pra gente ver o estado do comando. Sim, já, mas dá pra ver já, eu acho que eles já tiraram até. Não tirou ainda. Não tiraram ainda. Sim. Agora é o seguinte, Anderson, faz uma marca aí pra não perder o enquadramento do comando, tá? Sim, que isso aí é militar o negócio, né? É. Cara, enquadramento de comando eu falo é foda, é igual o V8 que tem a chaveta lá, que tem a marcação nas polias, não. Sim. O falo é complicado. É. Não, show. Então tá, meu, agiliza aí, vamos fazer funcionar esse negócio novo aí. Então tá. Beleza então, meu. Esse aqui é o do Supra, é. A gente tá mostrando os dois, um contra o outro aqui, ó, qual que é a diferença. Não dá pra botar esse ali também? É. Tem que botar um desses ali. É. Não, os caras nos matam, né? O legal do Opala é mostrar que é o motor de Opala aqui, né? Os americanos que eles não entendem. Sim. Pra ver o tamanho, a diferença. É. Beleza então, meu. Vamos lá. A questão da junta, eu acho que vai estar tranquilo, né? A junta que você levou aqui, a da admissão. Sim. Descarga, vai dar... Na frente aí a tampa, o Dani falou que é só na cola mesmo. Sim. Tem que ver só do cárter aí, de repente. Não, isso aí é fácil. Essas peças tem fácil aqui nos Estados Unidos, né? Isso aí é tranquilo. Então tá, meu. Você vem... Eu vou em agosto, vou estar no Speed aí. Ah, tá. Não, na Speed eu vou estar lá também, eu vou andar. Vai dar, tá andando bem, hein? O Opalão tá fazendo bonito aí, hein? 4, 8, 9. Tá bom? Não colocou pressão não, né? Agora vamos colocar. Tá. Agora ele parou de querer levantar. Agosto eu boto pressão, a gente vai lá e ajuda aí. Faz o mapa pra... Tá bom. Não, legal. Então tá, doutor. Depois me chama. Tá bom. Falou, meu. Valeu aí. Abraço aí, meu. Tchau. O DG, o Daniel DG, pra quem não conhece, pra quem não acompanha todas as sagas, né? O DG é um
2 anos atrás, sei lá, eu falei, eu quero um dia trazer um Opala para os Estados Unidos e aí ele me mandou uma mensagem, amigo meu há muitos anos, disse, eu te mando meu Opala se quiser. E aí ele literalmente mandou o Opala aqui de... Tá aqui. Achei que ele tava brincando no início, falei, sério. E aí o Daniel da Pro Auto pegou, fez o motor, fez tudo no carro. É incrível, né? Tanto que o motor aqui, tirando essa cagada que a gente acha que é nossa aqui de ligar frio e acelerar ou o defeito no comando, o motor é impecável, né? Sim, o resto, por isso que nem tá aberto, né? Não vale a pena nem mexer, é só tirar o comando e trocar de novo. Botei um do lado do outro e é incrível a similitude, né? Ou seja, o tamanho, eu até achei que era muito maior, mas não é, né? Aqui tá faltando ainda o cabeçote, né? Sim, mas então, aqui, ó, ele tá alinhado aqui, ó. Sim. Se for olhar nas polias, dá quase polia com polia, ó. Sim, por realmente isso. O 2JZ é comprido mesmo. Sim. Ele é isso aqui mais curto, mas ele tem um monte de coisa aqui na frente. Tem ideia para alguém, algum brasileiro louco. Dá. O 2JZ no Opala. 2JZ no Opala dá certinho, já dá para conferir ali. Então, esse foi um episódio dos motores 2JZ e Sul e o Opala, né, os 6 cilindros. A ideia era mostrar um pouco da diferença entre eles, assim, aproveitar que a gente justamente estava fazendo a construção dos dois ao mesmo tempo, dar uma atualização do Supra, né, todo mundo que está curioso aí, saber entender como é que está indo e a amplitude do projeto, né. Também estou ansioso para andar com esse carro aí, esse carro é muito gostoso, é um 2JZ, um motor tão diferente. E ao mesmo tempo o Opala aqui, que tem feito tanto sucesso aqui nos Estados Unidos, agora vai receber uma sobrevida aí, uma nova vida aí com o motor. Uma revisão ali, para voltar para a vida. Mas achei legal compartilhar, é um tipo de episódio diferente, espero que tenham curtido também, porque aqui eu gosto de mostrar um pouco das dificuldades também, né, mostrar, não é só, esse é o motor que mais existe coisa de prateleira no mundo. Mas igual tem que fabricar, tem que fazer umas adaptações, nem tudo dá certo, e é um desafio grande estar mostrando isso aí, então espero que tenham curtido esse episódio aí, e até o próximo aí, porque tem coisa legal para acontecer aí, muita coisa nova aí, novidades, surpresa aí, mas aguardem para as próximas semanas aí. Tchau. Até depois.